Bom, voltando a falar das pretendentes do Ben, chegou a vez de falar de uma pretendente do Ben, que é um caso bem complicado de se falar para uma parte da comunidade Ben 10 que considera errado a união do Ben e dessa personagem, devido a uma ligação que ambos os personagens possam possuir. Mas outra parte da comunidade Ben 10 até que apoia o chip do Ben e dessa garota, devido que em menos de um dia o Ben e ela já se mostraram bem interessados um pelo outro. E eu tô falando da personagem Eunice. Então, no vídeo de hoje, eu vou destacar para vocês e se o Ben tivesse se casado com a Eunice. Tudo que poderia mudar na história de Ben 10, assim como eu destaquei para vocês a união do Ben com outras garotas. Mas, antes pro vídeo, já sabe, já clica no botão like, se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update de stuff aqui no canal. Então, sem mais essa demora, bora pro vídeo! Bom, como de costume, antes de destacar para vocês como seria a união do Ben e dessa personagem, vamos entender um pouco sobre a Eunice e um pouco da sua personalidade. Bom, Eunice, anteriormente chamada de Unitix, é a primeira versão protótipa desenvolvida pelo Azimuth do Omnitix. Porém, como Unitix não atendeu os desejos do Azimuth, que era um dispositivo com a capacidade de armazenar todas as formas de DNA alienígena que existem no universo, o Azimuth então guardou o Unitix e focou em outros projetos. Foi então que depois de muitos anos, o Azimuth então decidiu entender um pouco mais sobre o Unitix e estudar sobre ele para saber como ele poderia reutilizar aquela tecnologia. Mas durante a transportação do Unitix até o planeta Galvan Prime, o Unitix, assim como o Omnitix, acabou caindo na Terra. E o Ben, a Gwen e o Kevin acabaram encontrando o Unitix. Só que diferente do Omnitix, o Ben não colocou a mão em um objeto estranho dessa vez. Dessa vez foi a Gwen. E o Unitix, após ter entrado em contato com o DNA da Gwen, acabou gerando uma garota baseada no código genético da Gwen, que ficou conhecida como Eunice. E para muitos de vocês que têm dúvida, Eunice é como se fosse uma irmã da Gwen. E os cabelos loiros que ela possui é como se fosse uma herança genética que ela herdou da avó da Gwen, que é a Vera Tennyson, a irmã do Vomax. Embora ela só tenha aparecido com cabelos brancos, o neto dela, o Clyde V, demonstra ter cabelos loiros, indicando assim que quando ela era jovem, ela também deveria possuir cabelos loiros. Então, é como se fosse uma herança genética. E a ligação que ela possui com Ben é como se fosse uma ligação de prima também. Ela, assim como a Sunny e a Gwen, são primas do Ben, para muitos de vocês que têm dúvidas. E no episódio em que essa personagem foi nos apresentado, que é no episódio intitulado A Transmodificação de Eunice, o Ben, a Gwen e o Kevin decidem acampar na floresta onde eles conheceram a Eunice e acabam compartilhando muitos momentos felizes com ela e conhecendo um pouco mais dela. E como aquela era a primeira vez que ela conhecia o planeta Terra, era tudo novo para ela, a floresta, os animais e também aquelas pessoas que ela estava conhecendo. Porém, a Eunice não sabia de onde ela tinha vindo e qual era o seu objetivo. Foi então que no final daquele dia, após o ataque do Xander, o Azimuth apareceu na Terra e explicou tudo para o Ben sobre a Eunice ser uma tecnologia conhecida como Unitix. E após o Azimuth ver o que a sua tecnologia acabou se tornando, que era uma garota humana, o Azimuth tinha tomado a decisão de que iria apagar o código genético da Gwen que foi escaneado do Unitix e guardar ele. Porém, como a Eunice demonstrou ter medo disso, voltar para o estoque, o Ben, vendo isso, acabou desafiando o Azimuth para uma luta, para deixar com que a Eunice continuasse a viver, pois o Ben considera suas formas alienígenas pessoas vivas, e vendo que o Azimuth pretendia fazer com a Eunice, ele não iria permitir isso, embora o Azimuth tenha deixado bem claro que a Eunice não é humana, e sim uma tecnologia. Porém, vendo o quanto o Ben estava defendendo a Eunice, o Azimuth então decidiu pegar a Eunice para ser a sua assistente. E ela foi junto com o Azimuth para tomar o posto do Albedo, se tornando assim uma pessoa bem próxima do Azimuth, pois às vezes ele tinha que trabalhar muito em Galvan Prime. E agora que ele tem a Eunice, ela poderia auxiliá-lo. E após esse episódio, a Eunice retorna no episódio O Simian Mandou, aonde ela vai para o planeta dos macacos-aranha resolver um problema devido a alguns DNAs genéticos corrompidos que estavam na corrente cordon da espécie dos Arachnachips. Foi então que ela se reencontrou novamente com Ben, a Gwen e o Kevin. E aquele episódio serve mais para mostrar como a Eunice estava seguindo a sua existência, sendo assim assistente do Azimuth.
e ela faz uma breve aparição no episódio intitulado O Programa Mais Perigoso em Omniverse, sendo essa sua única e breve aparição em toda a série de Ben 10 Omniverse. E bom, agora para entender um pouco mais sobre a Eunice e as suas ações que ela demonstrou nas suas aparições na série de Ben 10, existem alguns pontos bem importantes que vocês precisam saber sobre essa personagem. O primeiro ponto importante é: a Eunice não possui sentimentos, e vocês vão entender agora. Embora o Unitix só tenha a capacidade de armazenar uma forma de DNA, o Unitix possui a função de copiar movimentos e estilo de luta dos indivíduos que estiverem na sua frente, como ela demonstrou na sua segunda aparição lá no planeta dos Arachna Chips, ela se movimentando semelhantemente a um Arachna Chip. Então, na sua primeira aparição que ela teve, quando ela foi beijar o Ben, naquele momento a sós que eles tiveram, na verdade ela estava apenas copiando o movimento que o Ben estava demonstrando na sua frente, pois como ele era uma pessoa de confiança, ela estava apenas seguindo o que ele estava fazendo, pois aquele episódio foi o episódio que ela nasceu pela primeira vez, digamos assim. Então tudo era novo para ela, então ela nem sequer sabia o que era beijo. E o Azimuth destaca algo muito importante que afirma que ela não tem sentimentos. O Azimuth deixa bem claro para o Ben de que a Eunice não é humana. Ela é apenas uma tecnologia movida por uma inteligência artificial. Então, de certa forma, a Eunice, esse tempo todo, não possui sentimentos pelo Ben ou não alimenta algo pelo Ben. Ela estava apenas copiando os movimentos do Ben durante aquele beijo que quase aconteceu entre eles. Outra coisa importante que vocês precisam saber é que a Eunice não pode estar próximo do Ben, pois por algum motivo o Unitix acaba cortando a conexão do Omnitix com a corrente Cordon. Isso vale para todas as versões do Omnitix, como foi demonstrado na segunda aparição dessa personagem, onde ela acabou cortando o sinal do Super Omnitix com a corrente Cordon, e consequentemente o Super Omnitix acabou ficando desativado, e fazendo bem voltar à sua forma normal. Porém o Unitix possui um modo de segurança colocado pelo Azimuth. Quando ele estiver próximo do Omnitix, o Unitix acaba se desativando automaticamente para não interromper a conexão do Omnitix com a corrente Cordon. E outro ponto importante que vale ressaltar sobre a Eunice é que o Azimuth destacou que a Eunice é muito perigosa, só que ele não explicou o porquê da Eunice ser perigosa. E ele deixou bem claro para o Ben, naquela conversa que ele teve com ele lá no final do primeiro episódio que a Eunice apareceu, de que ele não pode deixar a Eunice vagando por aí sem a supervisão unicamente dele. Ele precisa estar próximo da Eunice e supervisionar todos os movimentos que a Eunice demonstra. Só que o porquê dela ser perigosa nunca foi explicado na série de Ben 10. E esses são os 3 pontos importantes que vocês precisam saber sobre essa personagem Eunice, que não foram muito bem explicados na série de Ben 10. E bom, agora passando a falar da personalidade da Eunice. A Eunice possui a personalidade de uma garota gentil que ama a vida e que adora conhecer coisas novas, devido que é uma inteligência artificial que está controlando o corpo dela. E como tudo é muito novo para ela, digamos assim, isso acaba surpreendendo muito ela. E bom, isso é tudo que eu posso destacar para vocês sobre a personagem que é a Eunice. E como vocês poderão perceber através desses detalhes que eu destaquei sobre a personagem, é bem difícil imaginar ela tendo um relacionamento próximo com o Ben, galera. Devido que a aproximação dela do Ben pode cortar a conexão da corrente Cordon com o Omnitix, deixando ele desativado. Mas devido ao modo de segurança, a Eunice pode acabar se desativando para que isso não aconteça, sabe? Do Omnitix ficar desativado. Além de que vale ressaltar que ela não sente sentimentos, pois embora seja um corpo humano que a gente esteja vendo ali, galera, temos que lembrar que é uma inteligência artificial que move todo o corpo dela e etc. E toda aquela personalidade fofa, gentil, etc. E aquele sentimento de aproximação que ela demonstrou pelo Ben na sua primeira aparição, galera, é tudo baseado pelo que a Gwen sente pelo Ben, sabe? Aquele sentimento de prima pelo Ben. Pois assim como acontece com o Ben quando ele se transforma em algum alienígena, como por exemplo o Rat, que ele fica mais irritado, ele fica mais arrogante quando se transforma no artrópode, e por aí vai, sabe, muitos outros alienígenas que mexem com a personalidade do Ben, o Unitix funciona da mesma forma, só que os sentimentos da Eunice, que são os mesmos sentimentos da Gwen e tudo mais, ficam mais expostos pelo Ben, devido que a Eunice não tem nenhuma memória com o Ben, pois como a Gwen tem memórias com o Ben e sabe que ele é seu primo e tudo mais, ela não se mostra tão atraída assim pelo Ben, porque é um sentimento familiar. E tanto a Eunice quanto o Ben, na primeira aparição que a Eunice teve, não sabiam disso, por isso que quase rolou um beijo entre eles.
Mas após a explicação do Azimuth no final do episódio, o Ben e a Eunice perceberam isso, pois na segunda aparição da Eunice, a Eunice se mostra muito carinhosa com o Ben, mas ela não se aproxima tanto do Ben assim como na sua primeira aparição, pois ela entende que o Ben é alguém familiar dela de certa forma, galera, devido que o DNA dela é baseado no da prima do Ben. E o Ben aparentemente também percebeu isso e não se mostrou tão próximo assim da Eunice na sua segunda aparição. E vale levar em consideração, galera, que o Azimuth não deixa a Eunice se afastar dele. E caso vocês estejam em dúvidas, a Eunice só foi para o planeta dos Arachnachips, separada do Azimuth e tudo mais, sem a supervisão dele, pois ela fez aquilo escondido do Azimuth. Então, caso o Azimuth tenha descoberto aquela aventura que ela teve, é bem provável que ela tenha tomado uma bela bronca do Azimuth. Então, realmente, levando todos esses pontos em consideração, eu acabei demorando muito fazer esse vídeo aqui para vocês, sabe, galera? Eu tive que pensar em uma boa história, mas realmente não dá para imaginar essa aproximação deles. Mas o pouco que eu consegui imaginar de como seria um relacionamento do Ben e da Eunice, eu vou destacar aqui para vocês a partir da série de Ben 10 Omniverse. Não dá para imaginar em Supremacia Alienígena, galera, o Ben e a Eunice se aproximando, devido que em Supremacia Alienígena, a Julie tem todo o destaque dela como namorada do Ben. Especialmente no final de Supremacia Alienígena, onde as palavras dela é que fazem o Ben não usar a espada Escalon para fazer aquilo que o Vilgax estava dizendo para ele no final de Supremacia Alienígena. Então a Julie tem um destaque especial em Supremacia Alienígena. Porém, a gente tem que levar em consideração, galera, que quando Ben estava refletindo sobre o que fazer com o poder da espada, na mente dele passa o quase beijo dele com a Eunice. Então, a partir dessa memória, a gente pode utilizar ela para fazer o Ben se interessar pela Eunice. Bom, primeiramente eu vou destacar uma coisa muito importante para vocês. Levem em consideração aqui, dentro de toda a minha teoria, que a história de Ben 10 Omniverse não mudaria nada. Pois a Eunice não aparecer em Omniverse, galera, demonstra que ela não tem tanta importância assim para a história. Pois embora ela consiga copiar o modo de se movimentar e o estilo de luta do inimigo que estiver na sua frente, essa habilidade dela seria inútil se ela estivesse perto do Ben, pois ela acabaria se desativando, pois ela não pode estar próxima do Ben. Além de que ela não pode se separar do Azimuth, galera. A gente tem que levar em consideração isso. Sobre o Azimuth tem que sempre estar de olho nela devido ao perigo que ela representa, que ele acabou não explicando. Então, primeiramente, eu vou destacar para vocês como poderia acontecer o relacionamento do Ben e da Eunice. E vou destacar para vocês duas situações em Omniverse em que tudo isso que eu destaquei aqui para vocês poderia acontecer. Mas leve em consideração que o Omniverse não mudaria nada. Teria a Luma se interessando pelo Ben e se tornando noiva dele. Teria a Theia também se interessando pelo Ben, a Esther, a Kai. E também teria o Kyber, o Albedo e tudo mais, beleza? Bom, primeiramente, para o Ben ter um relacionamento com a Eunice, ele teria que ir para Galvan Prime para fazer alguma coisa, como por exemplo, analisar o Omnitrix ou para conversar com Azimuth, e por coincidência do destino, ele poderia acabar encontrando a Eunice em Galvan Prime, conversando com Azimuth. Poderia acontecer a desativação do Omnitrix e o Ben até que aceitaria isso para poder se reencontrar com a Eunice novamente. Ele poderia conversar com a Eunice, perceber toda aquela personalidade fofa que ela possui e tudo mais, e sentimento, e isso poderia fazer aquele sentimento que o Ben sentiu da primeira vez voltar até ele, por ele reencontrar a Eunice. Eu acredito que o Azimuth perceberia isso, e como o Azimuth, digamos assim, sabe o que isso poderia representar, poderia mandar o Ben para a Terra, dizendo para o Ben resolver os seus problemas sozinho. Mas eu acredito que o Ben retornaria para Galvan Prime novamente, depois de um tempo, apenas para poder ver a Eunice novamente e perguntar por ela. E o Azimuth, digamos assim, galera, poderia ser mais direto ao ponto, dizer ao Ben que ele se coloca contra o relacionamento do Ben com a Eunice, pois, como ele disse da primeira vez, a Eunice não é humana, e a Eunice só tá viva, galera, devido a um capricho do Ben, pois o Ben não aceita que o Azimuth se livre dela assim. Então poderia até mesmo acontecer uma discussão do Azimuth com o Ben novamente sobre isso do Ben. Ele está querendo ficar próximo da Eunice, saber como ela está e tudo mais, se reencontrar com ela depois de muito tempo e muitas coisas que aconteceram na vida dele, e o Azimuth se colocar contra devido a muitas questões e tudo mais. Mas acredito que depois de um tempo o Azimuth ficaria convencido de que o Ben poderia se aproximar da Eunice. Mas para isso o Ben teria que se tornar ajudante do Azimuth, sabe? Assim como a Eunice é, o Ben teria que ficar próximo do Azimuth, ajudar ele quando ele precisasse,
com os problemas de Galvan Prime, mas ele poderia manter a sua vida de herói, sabe? Quando a Terra precisasse dele, ele ser teleportado através daqueles portais do Azimuth para ir proteger a Terra ao lado do Hulk, sabe? Quando a situação exigisse. Mas a maior parte do tempo do Bam seria em Galvan Prime, pois como ele se interessa pela Eunice, eu acredito que para ele ter alguma coisa com a Eunice, teria que ser diante da supervisão do Azimuth, pois como eu disse anteriormente, ele não permite que a Eunice se afaste dele. Então todo o relacionamento do Bam e da Eunice teria que acontecer em Galvan Prime com o Azimuth de olho no Bam. Pois como a Eunice é considerada perigosa para os seres humanos e tudo mais, e o Azimuth não pode deixar ela vagando por aí, realmente por isso não ter sido explicado, galera. Não dá para criar, digamos assim, um arco muito bom de relacionamento do Bam e da Eunice. Todo o relacionamento deles teria que acontecer em Galvan Prime. E é assim que eu consegui imaginar para vocês um pouco de como esse relacionamento poderia se desenrolar. Agora eu vou destacar as duas ocasiões em que tudo isso que eu disse para vocês poderia acontecer. Primeiramente, tudo isso que eu destaquei para vocês poderia acontecer antes de Omniverse começar, pois antes de Omniverse tem uma pausa de 3 meses na história de Ben 10 Omniverse, antes da história começar e a Terra acaba ficando em paz. Então, aplicando tudo isso que eu imaginei, galera, para vocês, às vezes teria alguns episódios de Omniverse onde o Bam poderia ir para Galvan Prime para ver a Eunice, ou poderia ter alguns episódios de Omniverse que quando o Ben tivesse algum tempo livre, ele estivesse em Galvan Prime para ver a Eunice novamente, sabe? Como o Omnitrix dele estaria desativado lá, devido à aproximação dele da Eunice, realmente seria um momento a sós que ele teria com a Eunice e conheceria a cultura galvaniana e ajudaria o Azimuth em tudo que ele precisasse. Sendo essa a primeira ocasião que tudo isso que eu destaquei para vocês poderia acontecer. A segunda ocasião que tudo isso poderia acontecer, galera, que eu destaquei para vocês, seria depois do programa Mais Perigoso. Pois como é naquele episódio que na série original que o Bam revê a Eunice depois de muito tempo, poderia ser a partir daquele evento que o Bam poderia se interessar pela Eunice novamente e poderia cancelar aquela viagem dele de explorar todo o universo para ficar lá em Galvan Prime vendo a Eunice, pois a Eunice e o Ben, galera, têm sentimentos muito fortes. Como eu disse no início do vídeo, ela foi a primeira garota que fez o Ben se interessar por ela em menos de um dia. Então realmente o Ben, muito apaixonado pela Eunice, poderia fazer isso acontecer, sabe? Isso é tudo que eu consegui imaginar para vocês sobre a Eunice e o Ben namorando, galera. Realmente a história de Ben 10 Omniverse, galera, não mudaria nada, literalmente isso. Pois o Ben só teria algum contato com a Eunice nas vezes em que o Azimuth aparece na série de Ben 10. Pois, como ela não pode se separar do Azimuth, quando o Azimuth precisasse de ajuda, como por exemplo, a invasão do Malware que destrói todo o planeta dos Galvanianos e o roubo do conhecimento do Azimuth, essas ocasiões que envolvem o criador da Eunice, com certeza ela deveria ter aparecido apenas para ter um pequeno destaque. Mas literalmente ela não teria destaque nenhum em Omniverse, galera, devido que ela iria ficar muito tempo afastada do Bam e ela tem que estar em Galvan Prime. Então realmente não dá para criar uma história boa colocando a Eunice junto do Bam. Então de certa forma, quando Ben 10 Omniverse terminasse, em vez daquela viagem que o Ben quer fazer pelo universo, o Azimuth não iria permitir a Eunice com ele, o Ben teria que ficar em Galvan Prime, sabe, galera? Essa seria a linha do tempo onde o Ben se aproximou muito do Azimuth devido ao interesse que ele teria pela Eunice. E bom, como a gente tá aqui no final do vídeo, eu vou destacar para vocês algumas fanarts e algumas curiosidades. E como vocês podem estar vendo aí através dessas fanarts, assim seria a linha do tempo onde o Bam e a Eunice se tornaram ajudantes do Azimuth devido à vestimenta deles. Então realmente para o Ben ter alguma coisa com a Eunice, ele teria que passar a servir o Azimuth, pois como o Azimuth não pode largar a Eunice, essa seria a condição para o Ben ter algo com a Eunice. E bom, agora destacando duas curiosidades, como vocês podem estar vendo aí, é assim que seria o modelo do corpo da Eunice criado pelo Omnitrix. Segundo os fãs de Ben 10, quando eu estava pesquisando, eles acreditam que a Eunice não consegue ter filhos, pois por ela ser uma tecnologia e ela ter sido a primeira versão do Omnitrix que não foi finalizada, muitos acreditam que ela não consegue fazer aquilo que o Friage fez, sabe? Ter filhotinhos. Então realmente se o Ben tivesse algum tipo de relação com a Eunice, ele não poderia ter um Ken, digamos assim, alternativo, pela Eunice ser um robô controlado por inteligência artificial. Claro, isso é apenas especulações dos fãs de Ben 10, não é nada confirmado, viu?
Agora, destacando uma curiosidade oficial, é dito por Derek que se o Ben não tivesse se relacionado com a Kai ou a Esther no final de Ben 10 Omniverse, ele poderia acabar ficando com a Theia. Sim, realmente é uma personagem bem inesperada, pois eu sei que você, como fã de Ben 10 Omniverse, shippa o Ben e a Luma. E com certeza saber dessa alternativa do Ben, tirando a Kai e a Esther, realmente deve ter pego vocês de surpresa, pois realmente a Luma é a personagem que a gente mais acha que combina com o Ben, não é mesmo? Ela se mostra muito fofa e amando ele. Mas o Ben parece ter algum tipo de gosto diferente por garotas malvadas, enfim, né? Vai entender o Ben. Mas enfim, galera, chegamos ao fim mais vídeo do canal. Deixa um comentário aí. O que vocês acharam de tudo isso que eu destaquei para vocês sobre a história de Ben 10 Omniverse nem sequer ser alterada em nada, mesmo com a presença da Eunice? Realmente, devido a todas essas condições da Eunice, por ela ser uma tecnologia e ela ser perigosa e tudo mais, ela ficar isolada na história de Ben 10 totalmente lá na corrente Cordon, realmente mostra muito que a personagem, galera, não faz diferença na história. Então realmente a presença da Eunice não mudaria em nada na história de Ben 10. Realmente ela só foi criada apenas para ser uma personagem, digamos assim, secundária. Pois o Ben e a Eunice, galera, realmente no início se mostravam muito interessados um no outro. Em menos de um dia, ambos quase se beijaram e tudo mais. Mas depois daquela explicação do Azimuth para o Ben e para a Eunice de que eles eram primos tecnicamente, o Ben e a Eunice, galera, literalmente refletiram e desistiram um do outro assim do nada. Pois realmente, todo aquele clima que eles tinham desde a aparição da Eunice, galera, desapareceu de vez depois dessa explicação do Azimuth. Então realmente é impossível eles serem um casal juntos, tanto o Ben e a Eunice. Pois o Ben entendeu que os seus sentimentos eram sentimentos que ele tinha pela Gwen, e os sentimentos da Eunice por ele eram sentimentos baseados nos sentimentos da prima do Ben. Então realmente eles perceberam isso, galera. Então, para vocês que acham que pode ter alguma coisa entre o Ben e a Eunice, sinto muito em tirar essa fantasia da cabeça de vocês, mas a explicação do Azimuth que ele dá sobre a Eunice ser prima do Ben realmente quebra com todas as expectativas entre esse casal. Enfim, deixem suas opiniões aí sobre o que vocês acharam desse casamento e qual outra garota que vocês querem que eu faça algum vídeo teorizando. Pois realmente a Eunice eu me esforcei para tentar criar alguma coisa boa, mas eu consegui, infelizmente. Enfim, deixem suas opiniões aí. Mas enfim, galera, chegamos ao final do vídeo do canal. Espero realmente que vocês tenham gostado e gostaram. Já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos stories aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.